simplificada. Tanto a importação quanto a exportação simplificadas. Tem uma legislação, a Instrução Normativa de 99, que diminui a burocracia até 10 mil dólares, que é o que as pequenas e médias empresas fazem em geral. Você não precisa de despachante aduaneiro, você faz... e a DHL faz porta a porta. Você faz uma simples declaração e entrega para a DHL e a DHL faz chegar, vamos dizer, o produto exportado brasileiro no seu destino. Exatamente. Até 10 mil dólares com simplicidade. E volume? Pode ser volumes grandes ou médios, não tem problema? Tradicionalmente a DHL transporta até 250 quilos. Vocês só fazem avião, né? É só carga aérea, só aéreo. Então a gente faz o serviço porta a porta, em vez de você precisar contratar vários serviços ou vender FOB, quer dizer, vender com o importador que é encarregado do frete, você entrega na porta dele, que é um importante diferencial competitivo, você diminui o gap. Você sabe muito bem que exportação é confiança. A gente está começando a tentar conquistar a confiança do mercado internacional. Se você se alia a uma empresa renomada, que o mundo inteiro conhece, que é a DHL, que está presente em 228 países... Facilita. E se você entrega na porta dele... E o preço dessa confiança? Porque o exportador ou pequena, média empresa, principalmente que é quem pode ser o maior usuário do seu serviço, tem um problema do preço. Ele não pode ter um preço alto, senão ele inviabiliza, ele já vai vender realmente a um preço muito competitivo, senão ele não vende. Se ele tiver uma carga de preços elevada sobre o seu material exportado, certamente ele não estaria usando o seu serviço. Como é que você lida com essa questão? Bom, certamente o preço é um fator e certamente se você vai exportar uma commodity, você não vai exportar via aérea. Por outro lado, a confiabilidade, o tempo de trânsito consistente e o custo da oportunidade é muito mais importante em muitos casos. Em geral, a gente exporta bens de valor agregado um pouco maior, confecções, produtos eletrônicos, artesanato brasileiro a gente faz também, para pequenas empresas. É uma coisa que tem um valor percebido alto. Em geral, o frete acaba representando 10% do preço final da mercadoria. Vitor Hugo, nós temos aí uma questão grave, que é essa questão da lei postal, que está em tramitação no Congresso neste exato momento. Há uma grita geral com referência a essa lei postal, porque ela estabelece, aparentemente, ela confirma ou amplia até o monopólio dos Correios brasileiros sobre todos os tipos de entrega. Qual é a avaliação da sua empresa, vocês que são líderes aqui no Brasil e líderes mundiais, em relação à lei postal que está sendo discutida agora no Congresso? Bom, José, é uma questão gravíssima que a gente está preocupado não por nosso interesse próprio, mas com o interesse da competitividade do país. Você ampliar o monopólio postal, você limita a competitividade do Brasil lá fora. Quando você vai enviar uma amostra, se você for obrigado, porque ela é considerada objeto postal, porque tem uma carta, porque tem um peso específico, você depende do correio do outro país para entregar. Porque o correio brasileiro, ele é muito bom, diga-se de passagem. Só que os correios, em geral, no mundo, são muito ruins. Mesmo no primeiro mundo. Mesmo no primeiro mundo. Não é só terceiro mundo, não. Mesmo no primeiro mundo. Tem casos... Nosso é bom porque o nosso território é muito grande, a gente se desenvolveu nisso e é um mérito dos correios mesmo. Mas você depender do correio do outro lado para fazer a entrega é muito perigoso. Se você vai enviar uma exportação, um documento de exportação, e o seu navio chega antes do documento, você perde competitividade. No mínimo, eu diria que cabe a quem toma a decisão a avaliação. Quero usar os Correios ou quero usar uma outra empresa? Quero pagar o preço X ou quero pagar o preço Y? Isso na minha visão, é absolutamente democrático. Salvaguardados, vamos dizer, os chamados interesses nacionais. Mas para fazer esse tipo de operação, cabe a quem paga decidir. Exatamente. O mercado de encomendas expressas é altamente competitivo. E essa lei, entre outras coisas, cria uma agência regulatória. Em mercados que têm uma tendência ao monopólio, isso até se justifica, como telecomunicações, que tem 2, 3 players, mas nas encomendas expressas existem diversos competidores, centenas de competidores, as margens são muito pequenas. Agora, Vitor, eu estou observando aqui no site da internet, aqui no meu Transnote, que segundo o projeto, toda e qualquer mensagem escrita é considerada carta. Não é abrangente demais isso para você definir que isto só compete por conta da mensagem escrita ser considerada carta e só poder ser feita pelos Correios? Isso aqui se traduz, na minha visão, em monopólio. Exatamente. As definições da lei são muito amplas. As leis que existem no mundo para preservar a competitividade do correio,
o acesso das populações mais distantes ao correio, elas são mais específicas, elas delimitam o que exatamente é uma carta, o que exatamente é um objeto postal, até que peso, e essa lei é muito ampla, você deixa a interpretação para depois. Então, um fiscal pode interpretar isso como quiser. Mas é um momento ainda bom, porque o Transnote diz ainda que a questão está na comissão no Congresso Nacional e pode receber ainda emendas. Vocês estão se mobilizando, quer dizer, o setor está se mobilizando no sentido de apresentar aos parlamentares emendas? Você está acompanhando não só o setor de encomendas expressas, como diversos setores, inclusive os funcionários do Correio são contrários a essa lei. Na verdade, a gente não encontra quase ninguém que seja a favor da lei e a lei vai caminhando numa velocidade impressionante. Ela vai sendo votada, passa pela comissão. A gente está muito preocupado com isso. A gente acha que é prejudicial ao país. Vocês têm que se manifestar e se mobilizar. A Comissão de Comunicação do Congresso, ela é pluripartidária, são vários partidos que compõem. O deputado Júlio Semeghini, que está aqui, é um dos coordenadores dessa comissão, que é do PSDB, e eles estão aceitando ainda emendas. Então é o momento de vocês se mobilizarem junto à opinião pública e aos setores organizados para propor emendas e gritar, porque a democracia se faz assim também. Eles estão abertos meio que pro forma, mas a gente já sugeriu diversas mudanças, não foi alterado. Eles alteram o texto sem acatar as mudanças, só para dizer que alteraram. E diversos segmentos de indústria, associações de indústria que nós mobilizamos ou que espontaneamente sugeriram mudanças. E elas não foram incorporadas? Foram ignoradas. E nem discutidas com vocês? Vocês não foram convidados para discutir esse assunto no Congresso? Respostas do tipo, não adianta ficar enviando e-mail. Porque Promovam uma reunião. Aliás, não é democrático isso. Os parlamentares que fazem parte dessa comissão devem ouvir o setor. O deputado Júlio Semeghini, que é um parlamentar que eu conheço, aliás, do PSDB, e é um dos coordenadores dessa comissão, certamente estará aberto à associação de classe e às outras entidades para discutir o assunto. Dizer que não vai ouvir ou fazer ouvidos de mercador, entra por aqui e sai por lá, não é uma postura democrática. Eu acho que os parlamentares de Brasília devem estar sensíveis, sim. Afinal, para isso que existe o Congresso. Né? Nós temos esperança que o bom senso ainda vai prevalecer. Tá bom. Vitor Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa sorte, mais sucesso para a DHL. Obrigado. E você que está em casa, fique ligado, hein? No próximo bloco, você vai conhecer um pouco dos bastidores da revista Caras, na entrevista com Edgardo Martólio, que é presidente da revista Caras aqui no Brasil. E mais, as dicas super úteis do consultor empresarial Luiz Marins. Fique ligado, seu Vezes volta já já.